Vamos lá, igreja, vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 1. Salmo 1, vamos ler todo o Salmo. Uma curiosidade, normalmente quando nós falamos dos Salmos, nós não temos o costume de citar os capítulos. Capítulo 1, 2, 3, é mais Salmo 1, Salmo 2, Salmo 50. Não que esteja errado, tá? Mas só uma curiosidade mesmo, que eu gosto de comentar. Então vamos, Salmo 1, a partir do verso 1, diz o seguinte: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, mais uma vez por essa noite, por esse lugar, por essa família que o Senhor nos plantou. Te agradecemos, Jesus, pela liberdade que temos de nos reunir para falar do Senhor, para cultuar ao Senhor. Obrigado, Jesus, pelo livre acesso que temos à Tua palavra. Senhor, que nós sabemos que tantas outras nações não têm esse mesmo privilégio do que nós. Então nos ensina, Senhor, todos os dias, valorizarmos essa liberdade, valorizarmos, Senhor, a Tua palavra, que é de tão fácil acesso para nós. Eu oro, Jesus, para que nessa noite o Senhor venha falar conosco através da Sua palavra e que o Senhor venha nos instruir, Pai, e que os nossos corações estejam totalmente preparados, com uma boa terra, está preparada para uma boa semente entrar. Eu oro, Senhor, para que nessa noite essa semente entre nos nossos corações e gere frutos, e muito mais frutos. Essa é a minha oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, amém. Hoje, até bem legal, os nossos jovens fizeram uma programação um pouco diferente no NAU, que foi falando um pouco a respeito, foi uma troca de ideia entre eles, foram separados alguns grupos, para trocar ideias sobre os desafios, as situações que os jovens dessa geração passam em comum, que muitas pessoas acham que sofrem certos tipos de problemas, tentações ou desafios na vida de forma isolada. Sabe aquela sensação de, poxa, só eu estou passando por isso, só eu sei o que é viver isso. Muita gente sente isso na vida, mas não sabe que às vezes uma pessoa muito próxima está passando pela mesma situação, passando pelo mesmo desafio, passando pelo mesmo problema, e seja o que for. E o tal das gerações, as diferenças das gerações, acabam mudando muito, ou até mesmo mascarando, muitos desafios que a igreja acaba passando de uma forma histórica. A igreja sempre foi, eu digo a igreja, aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, aqueles que são fiéis ao Senhor, todos, sempre desde o início, foram tentados em todas as coisas iguais. Das mesmas coisas, das mesmas tentações, só que com carinhas diferentes, com imagens diferentes, com características um pouco diferentes. Como, por exemplo, vamos dizer aqui, com a idolatria. Nos tempos passados, muito mais do que hoje, com certeza, a gente vê que tinham as idolatrias de imagens, de escultura, de ídolos de diversas formas, diversas imagens diferentes, diversos tamanhos diferentes. E isso sempre foi claramente, evidentemente, idolatria. O tempo foi passando, as coisas foram se mascarando, as coisas foram mudando de geração em geração, mas a tentação, o pecado da idolatria permaneceu, só que com caras diferentes. Hoje a idolatria acontece de forma às vezes muito sutil, através das nossas próprias vontades. Às vezes nós idolatramos nós mesmos querendo cumprir as nossas vontades acima da vontade de Deus sobre a nossa vida. A idolatria acontece às vezes com uma pessoa apaixonada por um time de futebol que gosta muito,
daquele time de um nível além do que deveria, além do que é saudável, a ponto de praticamente idolatrar aquilo que está ali torcendo, numa torcida ali, onde tem 11 caras dentro do campo, que você talvez não saiba nem o sobrenome, mas que acabou se tornando um alvo de idolatria para você. Isso acontece. E é idolatria assim como adorar Beelzebub. Mesma coisa. Adorar o Flamengo e o Beelzebub é a mesma coisa. Tá? Ou seja o Vasco, seja o Flamengo, o Fluminense, a seleção brasileira, o Neymar. Tudo isso é idolatria igual. Tá? Então, quer dizer que futebol é ruim? Não. Quer dizer que futebol é pecado? Não. Quer dizer que assistir os jogos da Copa é pecado? Não, nada disso. Mas a maneira que nós posicionamos nosso coração em relação a essas coisas é o que mostra como nós reagimos em relação às tentações, às situações da nossa vida. E é muito interessante que todas as gerações que vão passando acabam passando, como eu disse, pelos mesmos desafios, com identidades, com características diferentes. E um dos maiores desafios e problemas que a igreja sempre enfrentou, que o povo de Deus sempre enfrentou, foi a respeito da sua identidade. O povo de Israel sofreu com isso. Lá em Gênesis a gente vê um pouco a respeito disso. Em Êxodo, quando tem um povo saindo do Egito, eles estão ali tendo restaurado a identidade deles através de Moisés como boca de Deus ali durante o período de peregrinação deles. E ainda assim, diversas ocasiões, eles se perdem na identidade que Deus já havia dado a eles como povo de Deus. A gente vê isso em toda a trajetória do Antigo Testamento, onde vem ali o período dos reis, onde bons reis vêm, acabam adorando ao Senhor, servindo a Deus. Aí vinha alguma coisa, caía e vive esses ciclos dentro do período dos juízes e todos os períodos da história de Israel. Isso acabou acontecendo. E isso acaba acontecendo nos nossos dias também. Nós sofremos muito esse desafio, seja quando eu digo de geração, inclusive quando eu falo dessa geração passa por isso, eu não falo apenas da nossa juventude, dos nossos jovens, nossos adolescentes, geração Z, geração Alfa, geração, não sei quais são, eu sempre me perco nessas gerações aí, mas independente de qual sejam as idades, se você está vivendo na Terra hoje, você faz parte de alguma forma dessa geração. Você tem responsabilidade com essa geração de alguma forma, seja aprendendo a lidar com ela, seja instruindo essa geração a mudar o comportamento, a corrigir certos posicionamentos, seja como for. Você faz parte dessa geração, então você sofre de alguma forma com os desafios de perda de identidade que essa geração passa. Nós vemos que a igreja acaba tendo muito impacto, sofre muito a respeito disso, com às vezes diferenças de bandeiras de igreja. Uma denominação é desse jeito, aquela denominação é daquele jeito, e por isso essa aqui está 100% certa. Se essa aqui está 100% certa, logo a outra está 100% errada. Só porque a parede tem uma cor preta e a outra tem a cor branca. Um tem uma cruz no símbolo, o outro não tem uma cruz no símbolo. Um tem um nome mais bonito, o outro não tem um nome tão chique assim. Um nome em inglês é church, a outra não é church, né? E isso acaba também quebrando muito essa vida, essa identidade que a igreja deveria ter a todo tempo, que não deve, em momento algum, ser baseada na placa da igreja, não deve ser, em momento algum, baseada no seu estilo de vida, na sua cultura, ou no país que você mora, na cidade que você nasceu. Nada disso deveria interferir na essência da identidade que você tem em Deus, porque a sua identidade, ela está de forma muito clara descrita na palavra de Deus. Esses dias eu ouvi meu pai falando algo que eu estava relembrando dessa fala há muito tempo já, e eu ouvi ele falando, voltou ao meu coração mais uma vez, que é uma frase que de vez em quando a gente repetia aqui na igreja, né? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso aquilo que a Bíblia diz que eu posso. E isso é muito, muito real, isso é muito embasado na palavra do Senhor. Nós temos a identidade que a Bíblia nos diz que nós temos.
Isso é muito importante, nós refrescarmos a nossa memória que não é o mundo que dita quem nós somos. Não é essa geração que dita quem nós somos. Não é a sua vestimenta, o seu estilo de vestir, seu estilo de se comportar que dita quem você é e qual é a sua identidade. É a palavra do Senhor. É aquele que te criou, criador dos céus e da terra, soberano sobre todas as coisas. Ele é quem dita a sua identidade. Você pode dizer um amém? Porque eu acredito que isso deve ser para nós uma sensação de um grande privilégio saber que o próprio Deus teve o cuidado, a preocupação de nos direcionar como nós devemos ser, como devemos nos comportar. E ao mesmo tempo uma grande responsabilidade, porque nós temos acesso à palavra, temos acesso à Bíblia, temos acesso a todas essas informações que definem quem nós somos e muitas das vezes negligenciamos tudo isso. No texto que nós lemos aqui, no Salmo 1, o salmista ele fala a respeito da identidade que nós temos no Senhor. Da identidade daqueles que são plenamente felizes e satisfeitos no Senhor. O texto vai dizer, bem-aventurado o homem. Bem-aventurados são aqueles. É um termo bem repetido na Bíblia, em algumas ocasiões nós vemos isso. Aqui no Antigo Testamento nós vimos, nos Salmos vemos em algumas ocasiões. No Novo Testamento também vemos o próprio Jesus, que acabou, num dos seus sermões, ele ensinando a respeito dessas bem-aventuranças. Bem-aventurado é aquele que faz isso e aquilo e tudo mais, que acabou até que o monte onde ele fez isso acabou sendo chamado o Monte das Bem-aventuranças. De tão marcante foi esse sermão do Senhor Jesus. Então, é uma expressão que é muito interessante, deve nos trazer muita reflexão. Bem-aventurado, feliz, mas não feliz simplesmente pelo contexto que a gente está vivendo. Tá legal, a minha vida tá boa, estou prosperando, tá tudo bem, logo estou feliz. Não nesse sentido, mas o bem-aventurado aqui, que inclusive no original lá, como eu não sou o apóstolo Acélio para falar os Bereshit, eu não sei falar os hebraicos não, mas eu sei que, estudando, no original, esse termo bem-aventurado é muito diferente do que simplesmente o termo feliz que nós usamos no dia a dia. Mas é um termo de plena satisfação, plena felicidade, uma felicidade inabalável. É uma questão do ser, não do estar. Então é muito diferente esse bem-aventurado do que nós poderíamos dizer de estou feliz ou não estou feliz. E eu queria compartilhar com vocês hoje sobre alguns sinais, comportamentos que devemos ter para fazermos parte desse grupo, que é a identidade que o Senhor nos criou para ser bem-aventurados. O Senhor nos criou para ser bem-aventurados, amém? O Senhor nos criou para sermos plenamente felizes nele, amém? E eu queria compartilhar com vocês um pouco a respeito disso, sobre como ser um bem-aventurado, ou como fazer, o que eu preciso fazer para ser esse bem-aventurado. Vamos lá. Primeira coisa que eu entendo que é essencial eu reconhecer para eu me comportar como esse bem-aventurado, é eu saber o meu lugar. Eu preciso saber o meu lugar. No texto que nós lemos aqui, logo no primeiro verso, é bem interessante que no próprio modelo de literatura judaica, que em algumas ocasiões nós vemos isso, tanto nos livros poéticos como Salmos, Provérbios, vemos isso, como em outros textos da Bíblia nós também vemos. O autor, o escritor, ensinando algo a partir do que você não deve fazer. Então, o bem-aventurado é aqui aquele que não faz certas coisas, aquele que não se comporta de certas maneiras. Então ele está ensinando aqui como ser um bem-aventurado, justamente mostrando como não ser também. Isso é muito interessante. Sempre achei isso bem até divertido em algumas leituras aqui da Bíblia, é muito interessante ver isso. E aqui o salmista vai dizer, bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. A gente vê que isso aqui, inclusive, é até uma progressão poderia ficar até um pouco contraditório, uma progressão de queda. É mais uma regressão, né? Uma gradação aqui da situação desse homem que ele está dizendo aqui. Aquele que anda no conselho dos ímpios, se detém no caminho dos pecadores e depois se assenta na roda dos escarnecedores.
Parece que é uma evolução aqui de promiscuidade, uma evolução de distanciamento do Senhor. Então isso aqui nos mostra que o salmista está nos ensinando como não ser, onde não é o seu lugar. O seu lugar não é andando no conselho dos ímpios. O seu lugar, o lugar do bem-aventurado, não é se detendo no caminho dos pecadores, nem muito menos se assentando na roda dos escarnecedores. E nessas degradações aqui, nessa evolução do problema, nós vemos até que em três aspectos diferentes, né? A gente vê que é no andar, no modelo de se comportar, de agir, onde estar, e também na maneira de você se comportar com relação às pessoas que estão naquele ambiente. Então, primeiro a gente fala aqui, anda no conselho. Está andando, está só ouvindo aquilo que aquela pessoa está instruindo. Você está no lugar que não é para estar. Andando segundo o conselho daqueles que não são do Senhor. Então está andando no conselho dos ímpios. Depois, não está só andando. Quer saber? Pô, tá tão interessante esse papo que eu acho que eu vou parar aqui um pouco para ouvir mais. Se detém. Ele se detém, ele para. Não está só andando e caminhando junto, mas ele está começando a conviver mais junto com aqueles que não fazem parte daquilo que ele deveria estar fazendo, que é o caminho dos pecadores. E depois fica ainda mais grave, que é se assentar. Eu não só fiquei satisfeito aqui com andar com aqueles que são os ímpios, me deter, parar junto com os que são os pecadores, mas agora eu estou afim de me assentar à mesa. É de ter relacionamento com aqueles que estão vivendo em iniquidade. Aqueles que são os escarnecedores, que não são só aqueles que são ímpios e pecadores, mas que eles escarnecem daqueles que não são parte do grupo deles. Aqueles que escarnecem aqueles que são realmente os bem-aventurados. Os escarnecedores são justamente esses grupos. Aqueles que não perdem uma oportunidade de, na mesa, falar besteira dos outros. Fala mal da igreja, fala mal do pastor, fala mal do líder, fala mal de seja quem for. São esses os escarnecedores. E eu estou querendo esclarecer isso aqui, detalhar bastante esses lugares, esses ambientes, para você poder avaliar a sua vida. Isso é muito importante, nós nos avaliarmos. Será que eu estou andando no meio dos ímpios? Será que eu estou parando demais para ficar na conversa desses pecadores? Ou estou sentando demais à mesa dos escarnecedores? Será que esse lugar é para mim? Será que o lugar de ouvir o escárnio de pessoas que são levantados por Deus para fazer algo, será que esse é o seu lugar? Já te deixo claro que não, porque é o que a palavra está nos mostrando, que bem-aventurado o homem que não faz essas coisas. Bem-aventurado o homem que não está nesses lugares. E é muito importante nós entendermos o lugar que nós estamos plantados. O lugar que nós temos a oportunidade de entrar. O lugar que você tem a oportunidade de entrar, talvez eu nunca tenha. E é muito importante você saber como lidar com isso. Cada um tem que saber lidar com os lugares que tem a oportunidade de entrar. Mas você pode estar, de repente, se perguntando, poxa, beleza, mas se eu não andar onde tem pecador, que eu faço parte dos pecadores, mas vivo sempre buscando a santidade, é completamente diferente, a gente sabe disso. Se eu não andar onde tem pecador, como é que eu vou falar do evangelho? Se eu não andar onde tem escarnecedor, como é que eu vou ensinar essas pessoas a mudar? Se você está fazendo essas perguntas, é uma pergunta muito importante, muito relevante. Porque isso faz parte, cara. Jesus tinha ao seu redor pessoas do mais baixo nível. Não só os seus discípulos, que não eram muito certos da cabeça, mas Jesus, junto com eles, foi ali, né? Foi ensinando o caminho. Mas, além disso, prostitutas chegavam diante de Jesus. Fariseus, saduceus, cobradores de impostos, corruptos, chegavam diante de Jesus. Mas qual que é a grande diferença? A diferença é que Jesus nunca, jamais, andou segundo o conselho dessas pessoas. Era sempre o contrário. Era Jesus em que aconselhava essas pessoas para que elas mudassem e alcançassem a consciência ali, a verdade, tivessem acesso ao evangelho. Então Jesus, ele fez isso. Ele nos instrui a isso, ele nos ensina a fazer dessa maneira. Estar em lugares onde pessoas precisam do evangelho, mas não nos corromper com aquilo que esse lugar está vivendo. Então, a nossa realidade como geração parece que não sabe viver
nesse equilíbrio, ou melhor, nessa harmonia entre estar no mundo pecaminoso, estar no mundo condenado e viver em santidade, como se eu só pudesse viver nos baita extremos. Ou eu sou um monge, que não tenho contato com ninguém, só vou da minha casa para a igreja, da igreja para minha casa, não falo com ninguém, vou até para um monastério ficar lá sozinho, sem ninguém, só eu e minha Bíblia. Ou é esse extremo, ou é o extremo oposto, e se corromper e aceitar tudo aquilo que o mundo está mostrando. O mundo está ensinando, instruindo, como se fosse a verdade. O bem-aventurado é aquele que não se comporta dessa maneira. O bem-aventurado é aquele que sabe justamente harmonizar essa realidade da vida. Hoje é basicamente impossível fugir de um contexto onde alguma coisa de errado tem. Qualquer lugar que você for trabalhar, que você for estudar, que você for conviver, seja com um familiar, seja com o que for, você vai ver alguém fazendo alguma coisa de errado que vai te incomodar. Se você começar a sair de todos os ambientes que tem alguma coisa de errado, você não vai... vai ter que sair da terra mesmo, porque você sozinho já faz besteira, imagina, né, nos outros ambientes. É bem assim que a gente tem que entender. Então, quando eu digo aqui que nós precisamos saber o nosso lugar, não quer dizer que nós temos que necessariamente excluir todos os ambientes que não são a igreja, que não são as quatro paredes de uma igreja. Não é isso. Mas é saber a maneira que eu devo me comportar em qualquer que seja o lugar que eu esteja. Eu acredito muito que o Senhor, Ele nos planta em lugares, estrategicamente. Eu não consigo acreditar no acaso a ponto de Deus me colocar para nascer no século XXI, no Brasil, em Santo Antônio de Pádua. A maioria aqui não sabe nem onde é isso. Foi onde eu nasci. Bem pertinho daqui. Mas por que Deus plantou a gente em Campos? Por que Deus plantou você aqui, nessa cidade, nessa geração, nessa igreja? Algum motivo tem. Então, sabendo o seu lugar, sabendo onde o Senhor te plantou, depois de você identificar isso, entender isso, você começa também a entender como se comportar em relação a isso. E o que vão surgir de resultados depois disso. Então, quando no salmista ele vai ensinar onde não estar, como não se comportar nesses lugares, ele traz um contraste lá na frente, que o bem-aventurado é aquele que está plantado num lugar saudável. Bem-aventurado é aquele que está plantado junto à corrente de águas, como uma árvore plantada junto à corrente de águas. Então é um lugar muito especial, é um lugar onde é saudável, é um lugar onde tem fruto, é um lugar onde tem nutrientes o suficiente para te sustentar e fazer com que você sustente outras pessoas. Esse é o lugar. Então é muito importante, dentro da nossa autoavaliação, da nossa autoanálise, que é muito importante cada um fazer a sua. Eu não tenho a capacidade de chegar individualmente na casa de cada um aqui, avaliar individualmente a vida de cada um, para saber poder te ajudar de repente. Olha, isso aqui talvez não seja coisa para você, isso aqui eu acho que tá legal. Eu não vou fazer isso. É você que tem que fazer a sua autoavaliação. Você, através do que você tem de acesso, que é a palavra do Senhor, que nos mostra a nossa identidade de bem-aventurados, de abençoados, de plenamente satisfeitos no Senhor. Eu preciso saber o meu lugar. Você precisa saber o seu lugar e saber como se comportar nesse lugar. Então, o bem-aventurado é aquele que sabe onde é o seu lugar. Amém? Além de saber o meu lugar, eu como um bem-aventurado, eu devo também redefinir os meus prazeres, ou realocar os meus prazeres, administrar melhor os meus prazeres. No texto aqui, no versículo 2, o texto vai dizer, depois de dizer que bem-aventurado é o homem que não faz certas coisas, ele vai dizer, antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aqueles que são bem-aventurados, eles entendem que fazer a vontade de Deus é o maior propósito de suas vidas, é o maior prazer de suas vidas. E por isso,
é muito importante que o bem-aventurado, aquele que entende que fazer a vontade de Deus é a coisa mais importante da minha vida, buscar conhecer e meditar na palavra desse Deus. É muito, acho que é muita, com todo respeito, é muita burrice do ser humano, com tudo aquilo que Deus dá na nossa mão, a gente rejeitar com tanta facilidade. Cara, Deus, Ele cria o jogo, te dá o manual de instruções com todos os macetes para você zerar o negócio. Simples assim. Não estou dizendo que é fácil passar por todas as tribulações, tentações e desafios. Não, mas a palavra nos mostra tudo como devemos nos comportar em relação a qualquer situação da nossa vida. Até mesmo porque o próprio Jesus, em tudo, foi tentado. Se Ele em tudo foi tentado e veio para nos ensinar justamente a fazer o mesmo, por que eu não vou ler esse negócio? Por que eu não vou meditar nessa lei, nessa palavra do Senhor, que é o que tanto me ensina, que tanto me instrui, que tem essa capacidade de mudar a minha vida? E quando o texto nos mostra aqui, que fala a respeito de ter o prazer na lei do Senhor e meditar nela dia e noite, nós precisamos entender que os prazeres do mundo, eles são transitórios. Existem prazeres no mundo? Existem. Existem prazeres genuínos no mundo. Comer. Como é bom comer, gente. Comer um doce. Nossa, é muito bom. O tal do açúcar é um negócio complicado. Mas é bom demais comer um doce. É muito bom, é bom dormir. Dormir é muito bom, gostosinho demais. É um prazer dormir. É um prazer estar no ambiente com pessoas agradáveis. Isso é prazer. Não tem nada de errado em ter prazer e buscar prazer. Não tem nada de errado nisso. O que é muito errado é nós nos satisfazermos com os prazeres tão vagos, tão rasos que o mundo pode nos oferecer. A palavra é o que nos traz o prazer verdadeiro e eterno. O Deus da palavra é quem tem a capacidade de nos trazer esse prazer eterno. E aqui a gente é instruído por esse texto a meditar dia e noite nessa palavra. Meditar dia e noite aqui não necessariamente não tem a ver com você pegar de manhã, ler sua Bíblia e ficar lendo até de noite. Não é literalmente isso. Você pode fazer isso um dia da sua vida aí, que você vai com certeza fazer uma boa de uma maratona. Com certeza você já fez isso para assistir uma série, uns filmes aí. Então, para ler a Bíblia, eu tenho certeza que não vai te machucar em nada. Com certeza vai ser muito bom. Mas não é isso que o texto está ensinando. Para você ler a Bíblia de dia e ler a Bíblia de noite. É para você meditar nela, se aprofundar nela em todos os dias da sua vida. Que a sua vida seja dedicada a entrar a fundo nas Escrituras, tendo prazer nisso. Se você entende que a sua identidade é um bem-aventurado, se a sua identidade é um servo do Senhor, é ser parte do corpo de Cristo, ser parte da igreja do Senhor, você tem a necessidade e a obrigação de conhecer cada vez mais a vontade desse Deus. E é por isso que nós precisamos buscar o nosso prazer nessa lei. Precisamos buscar intensamente o nosso prazer nesse lugar. E tem um autor que é muito conhecido, eu gosto bastante, tanto de ouvir conteúdos dele, quanto alguns textos também, John Piper. Ele diz que o problema não é buscar prazer, mas é o contentamento com o prazer terreno, carnal, que é raso, que é passageiro. Deus, na nossa vida, Ele é muito mais glorificado quando nós temos prazer nele, quando nós somos satisfeitos nele. E isso não é de uma hora para outra, nós sabemos disso. Nós cantamos aqui hoje, estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti. É um processo, a gente aprender a se satisfazer no Senhor, único e exclusivamente no Senhor, de forma essencial no Senhor. Porque nós podemos buscar satisfação em qualquer que seja o lugar, mas nunca vai ser suficiente. Eu falo diversas vezes com jovens, principalmente, uma frase que é um dos, posso dizer, entre aspas, assim, muitas aspas, um dos mantras da minha vida, é uma das regras da minha vida que eu levo isso para mim e espero levar para sempre, que nada na terra é suficiente para satisfazer uma alma que foi feita para o céu. Nada que é passageiro, que é temporário, é suficiente para satisfazer uma alma que foi feita para a eternidade. É isso aqui que é eterno. A palavra
é eterno, nosso Deus é eterno. E é nele que nós devemos buscar nossa satisfação. Não nos limitando aos prazeres que o mundo pode nos oferecer, que são muitos, e muitos deles genuínos. Mas nenhum deles nunca vai ser suficiente. Nunca. Nunca. Você pode experimentar tudo que o mundo tem para oferecer. Todos os tipos de prazeres. Dos gratuitos aos mais caros. Pode experimentar de qualquer que seja o prazer. Mas sempre vai existir um vazio dentro de você. Sempre vai existir aquela necessidade de algo mais. Aquele buraco que precisa ser preenchido por alguma coisa. E é aí, né, justamente esse lugar que Jesus nos ensina que ele deve entrar para nos satisfazer em tudo, para nos ensinar em tudo, para nos transformar em tudo. Sempre vai existir isso dentro do homem. Existe dentro do homem um anseio de conhecer a Deus, a necessidade de conhecer e se aprofundar no Senhor. A gente precisa, então, nortear, conduzir, redefinir os nossos prazeres. Em que você tem perdido o seu tempo tendo prazer, ao invés de ter prazer com o Senhor, de ter prazer no Senhor, e que você tem buscado sua satisfação fora do Senhor. Eu sempre tenho o costume de orar agradecendo a Deus pela palavra, pelo acesso à palavra. Cara, isso aqui, a Bíblia, é para nós a maior, melhor ferramenta que nós poderíamos ter. E tem também uma frase, eu sou doido das frases. Tem uma nota no meu celular que eu acho que tem mais de uns 10 anos que eu anoto frase lá no meu bloco de notas. Talvez um dia vire um livro, sei lá, eu pegando frase de um monte de gente, botando meu nome na capa, assim, minha coleção de frases. Vou ficar famoso com minhas frases. Mas uma frase que eu agora não vou lembrar o primeiro nome dele, mas é muito conhecido, um teólogo, Moody. Ele diz que esse livro aqui, ó, a Bíblia, ela ou nos afasta do pecado, ou o pecado nos afasta dela. Sabe aquela sensação de culpa diante de Deus, quando você comete um pecado, e você, cara, não sou digno nem de abrir a Bíblia. Não tenho nem coragem de abrir a Bíblia agora que eu fiz essa besteira. Poxa, eu estou vivendo tanto em pecado, que eu não tenho nem coragem de chegar na Bíblia. Não tenho nem coragem de orar para falar com Deus. Não tenho nem coragem. Não tem nem como. Se eu fizer, eu acho que Deus vai até me arrebatar na hora, vai me queimar vivo. Estou fazendo tanta besteira, estou tão distante do Senhor, eu sei o que devo fazer, não faço. E agora vou chegar para orar para Deus? Agora que eu vou chegar para pedir perdão? Agora que eu vou chegar para ler a Bíblia? Então, essa é a sensação justamente intencional de Satanás de colocar na nossa mente aquela culpa que cada dia mais vai corroer, vai distanciar da palavra. Então, quanto mais a gente se aproxima dela, quanto mais a gente medita na lei do Senhor, quanto mais prazer nós temos na palavra de Deus, na lei de Deus, nas instruções, dos princípios, dos mandamentos do Senhor, mais distantes do pecado nós estamos. Mais distante do pecado nós vamos viver. Mais, se eu posso dizer, facilmente, talvez, nós vamos vencer as tentações. E quanto mais distantes dela, mais próximos de viver o pecado nós vamos estar. Nosso prazer precisa estar na lei do Senhor. Nós precisamos redefinir os nossos prazeres naquilo que é de Deus. Se nós somos criados para Ele, todos os dias da nossa vida devem ser vividos para Ele. O nosso prazer tem que estar nele. Amém? Então, bem-aventurados, eles transformam a palavra de Deus na sua constante e permanente companhia. Isso é muito importante. E terceiro, além de saber o meu lugar e além de também redefinir os meus prazeres, eu preciso, para ser um bem-aventurado, mudar a minha visão e a minha perspectiva do que é sucesso. O que é sucesso? Na nossa geração, mais uma vez, eu constantemente sou
incentivado, sei lá, motivado, tentado, de certa forma, a pregar sempre para a geração. Eu acho que a gente precisa muito disso. Entender a geração que nós fazemos parte e falar dela, falar para ela, com ela e tudo mais. Então, a nossa geração tem uma definição muito complicada de sucesso. Na verdade, o ser humano sempre teve essas dificuldades de definir o que é sucesso. Sucesso hoje em dia é ter muito dinheiro, ter muitos recursos financeiros, ter muitos seguidores no Instagram, nas redes sociais. Pô, eu tive tantas mil views no meu Reels do Instagram. Mano, sucesso na certa. Eu sou muito bem sucedido. Ó, mais de 10 mil seguidores no Instagram. Estourado. Tá doido? Sucesso demais. Estão até me parando para tirar foto nos corredores por aí. Isso é sucesso hoje em dia, né? Sucesso é ter os recebidos, né, que não são pagos. Chegam os recebidos na sua casa lá. Nossa, olha só. Nossa, meus recebidos aqui. Gente, tal lojinha me mandou. Olha que lindo. Ah, legal. Isso é sucesso hoje em dia. Isso é sucesso. Há pouco, não muito tempo atrás, sucesso para as famílias e tudo mais é ter terra, né? Ter terra, ter muito filho, ter família grande. Pô, família bem-sucedida. Família boa. Muito bom. Mas hoje está ainda mais grave. Mas seja de uma forma, seja de outra, a definição de sucesso que a gente deveria se preocupar não eram com essas que o mundo nos ensina, não eram com essas que o mundo nos instrui, não eram com essas coisas que de geração em geração isso vai mudando, de tempo em tempo vai mudando. Daqui a um tempo, sucesso vai ser aquele que, pô, já sabe mexer em todas as inteligências artificiais que tem aí, que sabe criar os bonequinhos lá do Gemini lá, com a sua camisa do Brasil. Então, virou moda esse negócio, todo mundo fazendo essas figurinhas, foto aí com IA. Então, pô, sucesso é quem sabe mexer com IA, quem sabe trabalhar com IA. Tudo isso vai mudando com o tempo. Mas a nossa base do que é o verdadeiro sucesso, mais uma vez, está aqui na palavra do Senhor. Mais uma vez, está aqui de forma muito evidente. O nosso real sucesso, o nosso pleno sucesso é cumprir a vontade de Deus. Ponto. É isso. E esse lugar, essa identidade do bem-aventurado, fala muito a respeito disso. No versículo 3, que nós estamos lendo aqui desse salmo, diz o seguinte: que o bem-aventurado, ele é como uma árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, a folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Aqui o texto vai nos mostrar que sucesso na perspectiva da palavra não é a mesma coisa do que em outros lugares. Depois ele vai descrever um pouco a respeito do ímpio também, como que é a busca do ímpio. Mas o ímpio, ele sempre vai continuar buscando os seus prazeres, os recursos, os tesouros, e nunca vai se satisfazer, e sempre vai achar que está vivendo sucesso, mas na verdade está muito longe disso, principalmente nos preceitos do Senhor, nas perspectivas do Senhor. Bem-aventurado é aquele que o sucesso é realmente viver na plenitude da vontade de Deus, viver plenamente tudo aquilo que o Senhor deseja de nós, e seja onde for que o Senhor te plantou, o seu sucesso é viver a vontade de Deus ali. Você pode ter recursos financeiros, você pode buscar ter reconhecimento no seu trabalho, daquilo que você faz, desde que isso não seja a sua perspectiva de sucesso, desde que o seu coração não esteja preso nisso, desde que a sua mente não fique simplesmente focada nisso, mas que tudo isso seja de alguma forma usado como ferramenta para honrar a Deus, para glorificar a Deus. Isso sim é o verdadeiro sucesso. Usar o que você tem, fazer o que você pode com o que você tem, para Deus, de todo o seu coração, expressando o seu amor a Ele, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o seu entendimento. Isso é o verdadeiro sucesso. E a nossa definição deve mudar. Nossa perspectiva, nossa visão de sucesso tem que mudar. Não deve ser baseado em tudo isso que a gente tem vivido como sociedade, como geração, mas sim naquilo que a palavra nos mostra. E é muito interessante quando vai mostrando aqui também que, fazendo esse paralelo entre a realidade do bem-aventurado e do ímpio, ele mostra que o bem-aventurado é uma árvore plantada, uma árvore firme, fixa, plantada num lugar saudável,
lugar aqui de águas correntes, que no seu devido tempo dá fruto, dá resultado. Isso aqui é uma referência, né, de nós como povo de Deus, como filhos de Deus. E o fruto e árvore, isso acontece em muitas ocasiões dentro da palavra. A gente vê Jesus falando disso em João 15. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. E ele nos ensina, nos instrui de forma muito, muito clara também, até bem firme, que é necessário que hajam frutos. Frutos. Nós, como árvores plantadas junto ao ribeiro de águas, não podemos ficar sem dar frutos. Se hoje você não tem nenhum fruto para apresentar ao Senhor, muito provavelmente é porque você não está no lugar certo. Ou pelo menos não se comportando da maneira que deveria. E a palavra nos mostra em várias outras ocasiões também na palavra, em textos diferentes, sobre a questão de dar fruto, desse termo, né, dessa expressão, ou metáforas que são utilizadas aqui para nos instruir nisso. E faz a comparação com o ímpio. Que o ímpio, ele não são assim, não são dessa mesma maneira que o bem-aventurado é. Eles são, porém, como a palha que o vento dispersa, e por isso os perversos não prevalecerão no juízo. Continua falando. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Isso aqui, para mim, é justamente a definição que a gente vive de mundo. A palha que o vento dispersa. Então, para onde as modinhas estão soprando, o ímpio vai. Agora a moda é Instagram, vambora. A moda é TikTok, vambora. A moda agora, não sei, qualquer coisa que seja. O futebol é um esporte diferente, vambora. Seja como for, seja onde for, o ímpio ele sempre vai ser levado pelo vento e com a sensação ali, com o discurso de liberdade. Só que o ímpio, como ele é dependente desse vento, ele é escravo do vento. É uma falsa liberdade. E nós, como filhos do Senhor, como bem-aventurados, nós vivemos a nossa plenitude ali de sucesso no lugar onde o Senhor nos plantou. Pode ser que a gente não viva ali as modinhas que o mundo vive, a gente pode até não experimentar muito dos luxos que o mundo tem para oferecer, mas estando no lugar onde Deus nos plantou, ali é o nosso lugar, ali é o nosso sucesso, é ali que nós vamos ter prazer no Senhor, é ali que nós vamos viver a plenitude daquilo que o Senhor preparou para as nossas vidas, e é ali que nós vamos frutificar e abençoar vidas, porque a nossa vida não é feita para nós mesmos. Uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, junto à corrente das águas, não é uma árvore que deve ficar ali sem dar fruto. Jesus, numa ocasião, ele condena uma árvore por não estar dando fruto. Eu tenho certeza que você não quer ser uma árvore dessa, que não dá fruto, que não expressa diante de Deus gratidão dando frutos. Porque dar frutos é uma simples expressão de gratidão a Deus. Deus me plantou nesse lugar bom. Deus me deu todos os nutrientes, os recursos necessários para eu viver e crescer aqui. Vou ficar retendo isso para mim? Isso é arrogância, egoísmo. Não tem nada a ver com o que o Senhor nos ensinou a fazer, que o Senhor nos mostra que devemos fazer. O ímpio, ele sempre vai ficar querendo mostrar vantagem em ser ímpio. Os escarnecedores sempre vão querer mostrar vantagem em ser os escarnecedores. Mas a verdade, como a palavra está nos dizendo, os ímpios são como a palha que o vento dispersa. Palha não tem raiz. Palha não tem estabilidade. A palha não gera fruto. A palha não gera resultado nenhum. Não tem nenhum tipo de beleza. É sempre levada pelo vento, inclusive queimada pelo fogo. Mas nós não somos assim. Os bem-aventurados são uma árvore forte, firme e frutífera. E o seu sucesso está em cumprir a vontade do Senhor. Amém? Então, e tudo isso aqui que eu estou querendo dizer não é simplesmente referente àquilo que nós vivemos nos nossos dias na Terra. É um plano ainda maior. É uma proposta ainda mais gloriosa. Porque tudo que nós temos a oportunidade de viver aqui, hoje, vivendo Jesus, vivendo o Evangelho, vivendo o sucesso que o Senhor nos criou para viver nele, isso tudo vai ser um pedacinho daquilo que nós vamos experimentar na eternidade com o Senhor.
O texto termina nos dizendo que os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. E diz que o Senhor conhece o caminho dos justos. O Senhor conhece o caminho desses bem-aventurados, mas o caminho dos ímpios, ele perecerá. Ele vai acabar. Vai morrer. Mas os justos viverão eternamente com o Senhor. Viverão pleno sucesso eternamente com o Senhor. Esse é o chamado de Deus para nós. Essa é a identidade que o Senhor nos criou para ter, de bem-aventurados, plenamente satisfeitos em Deus, na sua palavra e nos propósitos dele para nós. Amém? Amém. Queria te convidar a ficar de pé. Queria que, antes de orar para encerrar, queria que nós tivéssemos um tempinho de autoanálise mesmo, de reflexão. Que você não me espere orar, ou não espere começar um pad no fundinho para ficar bonito, mas que você feche seus olhos no seu lugar agora. Não converse, não se distraia. Não perca aquilo que Deus pode estar querendo fazer na sua vida hoje. Eu acredito que essa palavra, ela pode nos impactar em vários lugares da nossa vida. Talvez você tenha entrado aqui hoje, nunca tenha entrado numa igreja antes, e nunca teve a oportunidade de entregar a sua vida a Jesus. Talvez você nunca tenha tido contato com o Evangelho, com a palavra de Deus, com a igreja de Jesus. Talvez seja esse o lugar que você está hoje, talvez seja a sua realidade, o seu cenário. Mas talvez você tenha vivido diversas experiências com Deus na sua vida, mas por decisões erradas você tenha se distanciado. Talvez pelas distrações você tenha acabado ouvindo os conselhos dos ímpios, se detendo no caminho dos pecadores, se assentando na roda dos escarnecedores, e se perdido num caminho que você sabia que era o caminho para você. Talvez esse seja o seu cenário. Ou pode ser que você, fiel a Deus, crente, vem aos cultos, permanece firme na casa do Senhor. Talvez você seja até um líder de célula, uma pessoa que sempre muito envolvida, serve nessa casa, serve nessa igreja, serve ao Senhor. Mas que você sabe, você reconhece dentro de você, que você deve se aprofundar mais no Senhor, que você precisa ter mais prazer no Senhor, que você precisa deixar alguns prazeres de lado para ter a plenitude e satisfação no Senhor. Então talvez seja esse o seu lugar, o seu cenário. Eu queria que você hoje, sem eu te influenciar em nada, só você no seu lugar, sem conversar, sem se distrair com nada, feche seus olhos, coloque diante do Senhor, faça uma oração sincera, entregando o seu coração, a sua vida, os seus caminhos a Jesus. Se você já fez isso antes, amém, faça mais uma vez. Entregue o seu caminho ao Senhor mais uma vez. Expresse diante de Deus a necessidade que você reconhece de se aprofundar nele. Se você quiser vir aqui à frente, ficar perto do altar, se ajoelhar, fica à vontade. Não vou te conduzir a nada especificamente, mas se você quer voltar aos caminhos do Senhor hoje, se renda aos pés do Senhor, confesse isso. Se
Se você quer entregar a sua vida a Jesus, faça isso. Se você quer mergulhar mais fundo, faça isso também. Eu vou orar, se você quiser vir aqui na frente, fique totalmente à vontade. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa noite, te agradecemos, Jesus, pela oportunidade de estarmos reunidos. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado, Jesus, pela boa notícia do Evangelho, que o Senhor, por amor a nós, entregou a sua vida, Jesus, para que pudéssemos ser salvos, para que pudéssemos ter algo além do que essa própria vida tem para nos oferecer. Nós te agradecemos, Jesus, porque o Senhor nos mostra o caminho. Nós te agradecemos porque o Senhor nos conduz nesse caminho. Obrigado, Jesus. Te peço, Senhor, que nos abrace mais uma vez. Receba de volta aqueles que estão distantes, aqueles que por algum motivo se distanciaram da tua presença, Senhor. Nos receba de volta. E tem misericórdia, Senhor, da tua igreja. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia do teu povo, Senhor, que por muito pouco se distrai, por muito pouco se contenta com o raso, se contenta com a superfície, se contenta com aquilo que os prazeres podem nos oferecer nessa terra. Abra os nossos olhos, abra os nossos corações. Gera, Senhor, dentro de nós fome e sede do Senhor. Fome e sede de te buscar, de buscar a tua presença, de buscar a tua palavra, Senhor. Tira, Senhor, agora da mente de todos aqui qualquer tipo de distração de Satanás que esteja impedindo um nível de profundidade no Senhor. Tira agora, Senhor, toda a dificuldade de leitura da tua palavra. Eu oro, Senhor, para que o Senhor gere em nós paixão, uma paixão intensa pela tua palavra e tudo aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. E que todos os nossos dias possam ser guiados e dedicados ao Senhor e a viver plenamente a vontade do Senhor para nós. Senhor, nos dê o privilégio de viver o pleno sucesso de cumprir a tua vontade nas nossas vidas. Obrigado, Jesus, por essa noite, por esse tempo, pela vida de cada um aqui hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém.